Jogamos Orbitals, cara. Eu tava louco pra jogar esse jogo. Eu pude ter a oportunidade de jogar lá no stand da Nintendo com o Prandinha. Que jogo absurdamente lindo. A primeira coisa que chama atenção é como ele é bonito, né, Prandas? Muito. E assim, a gente já tava no hype, né, Coelhão? Porque, mano, foi o nosso primeiro compromisso no evento. Eu cheguei no Playdays, fui direto pro stand do Switch 2, aí já tava com o Coelho lá também. O que você quer jogar? Orbitals. Putz, a gente foi direto, colocamos o jogo em português, né? Os produtores falaram, nossa, vocês são os primeiros que estão jogando sem ser em inglês ou japonês. E, cara, eu saí muito satisfeito com a experiência, assim. Tava no hype e saí alimentado. Eu gostei muito, eu queria ter jogado mais. Na verdade, é um período muito curtinho de tempo, né? Mas é um bom sinal também, a sensação de que a gente tem muito mais pra explorar, né, ali dentro do jogo. Porque tem, falando em exploração, né, uns momentos que não é só resolução de puzzle, você sai voando. Tem exploração, nossa, é muito bonito aquela parte que você sai voando também, cara. Parece que eu tô jogando um Akira, ou sei lá, porque eles não são feitos pelos mesmos artistas ali de um estúdio Ghibli da vida, ou de um Yu Yu Hakusho, mas você encontra traços que você vai lembrar de vários desses animes clássicos, né? Logo a abertura, né, é toda animada, com música tema, bem na vibe de anime dos anos 80 e 90. E assim, enquanto a gente assistia, eu ficava pensando, cara, isso não foi barato, porque é uma animação de muita qualidade e que tem esse cuidado, esse carinho de recriar a sensação daquela era. Tem até um filtro gráfico, né, que imita um pouco a textura de ver anime na TV naquele período. Então, é feito com muito carinho. E quando vai pro gameplay também é caprichadíssimo. Até, né, a transição do desenho pro gameplay, cara, é absurdo. Cara, e assim, você falou da animação e dessa transição, porque a animação naquela época não era 30 frames por segundo a 60 FPS, né? E eles fizeram isso de propósito. O jogo, ele tá rodando a 30, sei lá quanto que ele tá rodando, mas não é 60 FPS que ele tá rodando. Só que a animação dos personagens, ela roda no frame rate dos animes antigos. Então você sente o jogo fluido, só que você sente aquela sensação cinemática do jogo. Agora, na gameplay em si, um medo que eu tinha era tipo assim, nossa, esse jogo é muito bonito, a gente já tinha visto pelos trailers, mas eu tinha um pouco de medo de começar a jogar e achar que ele é uma versão piorada dos outros jogos muito bons de cooperativo obrigatório, né, que a gente jogou nos últimos anos, como It Takes Two ou o Split Fiction. Você teve essa sensação ou ele tá no mesmo nível de qualidade, assim? Eu tenho minha própria opinião, mas quero saber o que você acha. A gente jogou o começo do jogo, né, então ele tem uma cara meio de tutorial, tem uns puzzles ainda mais simples e foi pouco tempo, né? A gente tinha ali 15, 20 minutos. E em jogos desse tipo, a genialidade só vai aparecer um pouco mais pra frente. No It Takes Two é assim, no próprio Split Fiction também, né? Assim, o jogo ele precisa de tempo pra se soltar um pouco mais. Então acho que assim, o Orbitals ele começa se destacando pelo visual diferentão. Até acho muito inteligente como eles usam essa limitação dos FPS em favor deles, né? Porque imita os animes clássicos. Mas o começo do gameplay, assim, eu acho que é o que tem que ser. Ele não é super difícil, ele não é super basicão também. É pra você começar a entender como funciona a cooperação nesse jogo, que, por sinal, já é bem diferente do que a gente viu no Split Fiction ou no It Takes Two, que, assim, nesses jogos, cada personagem tem uma função muito bem definida. Ó, agora você pilota, agora você atira. No Orbitals, ele te dá mais liberdade de, com qual equipamento você vai. E aí você vai lá e troca, enfim, é um pouco mais solto. Em tempo real isso mesmo, né? É verdade. Aliás, uma coisa que acontece muito no It Takes Two e no Split Fiction é dos personagens se separarem, né? Você tá fazendo uma coisa desse lado aqui e o outro personagem tá em outro lugar e você ajuda ele a avançar. Aqui eu tenho certeza que vai ter isso, porque teve um momento que isso aconteceu, mas eu sinto que os dois personagens estavam próximos o tempo inteiro. Então a gente ia trocando de armas, às vezes você pegava a minha, que fazia uma coisa diferente. Aliás, eu acho legal a gente detalhar mesmo as ações que a gente teve, né? Então teve uma, por exemplo, que eu tinha uma parada que eu tinha que puxar as coisas, eu tinha uma força de movimentar. E você tinha um negócio de empurrar, né? Era um líquido, era como se fosse... o Flood. O Flood do Super Mario do Sunshine, né? Exatamente. Então, né, bem no comecinho a gente tinha que apagar fogo de algumas partes da nave. Então você usava o seu equipamento pra abrir e eu usava o meu pra apagar o fogo. Isso, eu abri uma escotilha e o Prandas apagava o fogo que tava ali dentro, né? Aí teve um outro momento que a gente usava essas mesmas armas, só que pensa que tinha uma furadeira, não, uma rosqueada assim, e ela tava presa. Então eu tinha que puxar ele pra destravar, e aí ele tinha umas abas assim que você tinha que soltar uma água pra empurrar e fazer ele girar. E aí ele liberava uma outra parte pra eu puxar embaixo, aí eu puxava e você empurrava no outro cantinho. E isso abria um caminho, né? Que a gente podia subir em cima depois. Sim, sim. E eu gostei também depois quando a gente pegou outros equipamentos, que aí você tinha uma espécie de laser, você conseguia usar o laser pra guiar uma espécie de imã na parede. É verdade. E eu com o meu equipamento eu tinha que girar umas peças pra, enfim, abrir o caminho. Eu achei muito legal porque, além é um trabalho em equipe,
coordenado. Não é tipo, ó, você fez isso, agora eu faço aquilo. Não, depende de um timing certinho. Por isso que a comunicação é muito importante também, né? Sabe o Shoot Rocket? Lembra desse jogo de Game Boy Advance? Era meio parecido isso, que você tinha uma abinha... um tabuleiro, né, na parede. Isso. Não. É que você tinha que passar. Talvez esteja confundindo o nome do jogo. Mas basicamente você tinha uma coisa comprida que você tinha que passar em labirinto enquanto ela girava, né? E esse puzzle era mais ou menos assim. Você tinha. O meu laser, ele guiava. Pensa que você tem um gato. Você coloca um laser, o gato vai até o laser. Tinha uma bolinha que explodia. E aí o laser, ele guiava, ele puxava, como se a bolinha fosse guiada a calor. E aí eu mirava de um lado e aquela bolinha seguia o meu laser. Só que eu tinha que levar ele até determinado ponto, né? Sim. E aí você tinha que abrir os caminhos do labirinto com aqueles negócios de umas abas grandes, né? E se batesse na minha bolinha, ela explodia, a gente tinha que tentar de novo. Não sei, tomara que tenha dado pra entender isso, né? Depois a galera vendo o gameplay vai lembrar, era disso que eles estavam falando. Eu acho que sim. Mas destaca como é importante a comunicação. Aqui no teste que a gente fez, funcionou muito bem, porque, a gente tava jogando lado a lado, então dava pra conversar de, opa, vai, você agora. Né? A gente tava jogando no mesmo videogame, então não tinha lag nenhum, nem nada. Mas eu fico imaginando a galera jogando em casa online. Né? O game chat vai brilhar nesse jogo. Vai ter que ser. Eu acho que vai ter uma dificuldade de jogar contra a pessoa se você não tiver uma comunicação direta. Não vai ser tipo um jogo cooperativo que você vai fazer sua parte, a outra pessoa vai fazer a dela ali. Não, vocês têm que coordenar, vocês têm que falar em tempo real. Você vai ter que estar no Discord ou com o game chatzinho. E a câmerazinha eu acho que vai ser legal. Ele não tem nenhuma funcionalidade e tal, mas você vê as reações de com quem você tá jogando, eu acho que vai ser maneiro, né? Nossa, com certeza, né? Assim, é um jogo que tem toda a cara de feito especificamente pro Switch 2, né? Porque você pode usar os Joy-Cons pra jogar em cooperativo. Verdade. Eles até falaram isso, né? Que o objetivo deles terem colocado esse jogo no Nintendo Switch 2 é que ele já vem de fábrica com 2 controles. Tá prontinho. E por causa dessas funcionalidades do Game Share. Foi isso o Game Share que eles falaram. O jogo vai ter Game Share, então você pode ter apenas um jogo e aí você jogar com uma outra pessoa que tenha o Nintendo Switch 1 ou que tenha o Nintendo Switch 2 sem precisar comprar 2 cópias do jogo. Então era um fit muito bom pra o que eles tinham em mente pra esse game, por isso que eles escolheram o Nintendo Switch 2 pra uma plataforma exclusiva. Eles falaram isso, que eu achei legal. E, Brandinho, a gente ficou muito encantado assim com o jogo. O que você achou da música? Cara, eu adorei a música. Pra mim, assim, é impressionante como eles conseguiram recriar muito bem a sensação de um anime dos anos 80 e 90. Pra mim, lembra muito também aqueles clipes do Daft Punk, do Discovery. O álbum inteiro do Discovery tem um anime, né? Da música. Nossa, é verdade, cara. Do filme, cara, pra mim é bem aquela vibe. Então dá pra ver que, assim, a equipe que desenvolveu é apaixonada pelo tema, foi atrás, entregou muito, e assim, não só qualidade, mas personalidade. É um jogo muito único, assim, era um dos jogos que eu mais estava curioso pra testar aqui no Play Days, e eu saí muito satisfeito. Você vê alguma coisa que você não gostou no jogo? Eu vou começar. Pode assim, falar. Eu tive alguns momentos ali na nossa rápida gameplay que eu fiquei confuso do que tinha que fazer, né? Como é que faz isso aqui? Porque a gente quer avançar, a gente tá meio acelerado. Mas não foi necessariamente intuitivo ali. Talvez eu tenha sido burro, não sei. Não. Mas acho que eu senti isso. Ansiedade, né? Foi o nosso primeiro appointment. Você achou difícil? Eu não achei difícil. Na verdade, até assim, eu fico curioso pra ver mais pra frente. Será que o jogo é muito tranquilo o tempo todo? Será que ele tem uns puzzles mais cabeludos mais pra frente? E eu queria ver um pouco também mais de exploração, sabe? Quando a gente pode explorar, a gente consegue se afastar muito. O que tem de colecionável, sabe? O que tem de coisas pra interagir no cenário. A gente jogou uma parte muito gostosa de gameplay, mas bem clausurada. A gente não viu como que o jogo se conecta entre si, né? Sim. Como que as fases, elas vão de um lugar pra outro. Aliás, essa é uma outra coisa legal, né? No It Takes Two, no Split Fiction, você tem cenários bem diferentes uns dos outros. Aqui, parece que é uma mesma temática, pelo menos, né? Acho que ajuda o fato de ser uma temática de espaço. Que eles podem, agora a gente foi pra um planeta que é muito diferentão. Vamos ver como que o jogo vai trabalhar isso. É verdade, eles podem fazer isso. Ou uma nave que tem umas cores diferentes. Sim, acho que o potencial tá lá. Tem que ver como que o estúdio realizou isso, né? E uma coisa muito legal e que eu gostei bastante foi que os personagens, eles parecem carismáticos mesmo, né? Nossa! Eu gosto muito da temática do Split Fiction e do Takes Two, eles são jogos brilhantes nisso. E eu tava com um pouco de medo desse jogo, ele tem uma sensação um pouco aquém, sabe? Em algumas coisas que a gente gosta. Porque, cara, It Takes Two e Split Fiction são jogos nota 10, os dois são, né? E eu estava com um pouquinho de medo de Orbital ser muito bonito e ele não tem aquela sensação, aquele brilho que você tem de
eu gosto muito desses personagens, eu quero ouvir essa história melhor, ou então, esses puzzles, eles realmente funcionam. E eu não senti aqui, ele tá naquele nível, pelo menos no pouquinho que a gente jogou ali. Os personagens são legais, tem um que parece um ETzinho, outros que são humanos, outros que parecem aquela... A senhorinha dos filmes do Estúdio Ghibli. Isso, como é que é? Mas você tinha dado um exemplo. A personagem principal do Castelo Animado, quando ela fica velhinha. Isso, e da Garça. Isso. Muito legal. E eu gostei bastante. Eu quero ouvir mais eles falando. Que bom que o jogo tá localizado em português. Eu quero ver mais da gameplay. Fiquei curioso. Nota de hype pra esse jogo aqui, Brandinha. 8,5. 8,5 de hype? 8,5 de hype. Cara, vou colocar uma nota maior de hype, porque eu gostei muito de Split Fiction e de It Takes Two, são jogos top tier aqui nas nossas avaliações. Eu estou com um hype muito grande, porque a temática desse aqui é mais interessante pra mim do que a dos outros jogos foram. Então eu vou colocar uma nota 9,5 de expectativa. E eu não tô dizendo que eu acho que esse jogo vai ser uma nota 9,5 ou 10. Eu estou com a expectativa de ser surpreendido na hora de jogar, porque as medos que eu tinha em relação a esse jogo, deu pra eu relaxar um pouquinho. Eu acho que eles vão entregar qualidade aqui, Brandinha. Vamos ver, agora é esperar o jogo chegar, exclusivo do Switch 2. Exclusivo do Switch 2. Brandinha, fala pra galera te seguir aí, faz seu jabá. Muito bem, quem quiser me acompanhar, é só procurar por @cprandoni nas redes sociais, na Twitch, no Instagram eu sou @cprandas. Você tá no YouTube também? Tô no YouTube também, tá, né? Canal do Prandas. Vou deixar de collab aqui esse vídeo, então vocês entrem lá pra vocês conhecerem o canal do Prandinha também, quem não conhece ainda. E vocês sabem, na hora de comprar o seu Split Fiction ou o seu It Takes Two, ou principalmente o Orbitals, eu falei errado, mas eu corrigi bem. É digital e lá nos grupos do Nintendo Barato, galera, praticamente toda semana a gente encontra promoção de gift card lá pra vocês, tá? Então entrem lá nos grupos do Nintendo Barato, entrem lá e encontrem, antes de comprar qualquer jogo, dá uma olhadinha, sempre é bom checar, tá? Já comprei muito jogo no Nintendo Barato. É mesmo, Brandinha? Fala aí. PlayStation barato também, mas não sei se pode falar. Né? Claro que pode, pô. PlayStation barato também. Entra lá, PlayStation Barato, segue lá nós, que a gente ajuda também a comprar os jogos das outras plataformas. Cara, economia de mais de R$100 aí nas mídias físicas de Nintendo Switch e tudo mais. Então, tamo junto, galera. Deixa o likezão aqui no vídeo. E lembre sempre de quê, Prandinha? O que é importante aí, ó? Sejam gentis. É isso aí, galera, que isso é o que faz o nosso dia a dia melhor e as coisas ficarem sempre legais aí pra todo mundo. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, @RodrigoCoelhoC. Vai estar em collab lá com o Prandinha pra vocês encontrarem ele por lá também. Vou deixar os links do Nintendo Barato aqui nesse cantinho. E a equipe do Coelho News, cara, tá fazendo um trabalho muito legal lá no canal do YouTube. Outros conteúdos que a gente não tem aqui e que agregam muito, acrescentam ao conteúdo aqui do canal. Então segue por lá também. E vou deixar os outros vídeos da Summer Game Fest pra vocês darem uma olhadinha aqui também, beleza? Agora sim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Vem comigo, Prandinha. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte. E até a próxima. Valeu!